Olá, muito boa tarde. Meu nome, creio que você já me conhece, sabe, eu sou Jesué Francisco da Silva. Sou evangélico, pastor evangélico da Igreja Metodista. Aqui na cidade de Lins, certamente, as pessoas me conhecem um pouco mais de contatos físicos, mas você talvez não. Nesta tarde, eu me dirijo a todos os meus irmãos e as minhas irmãs metodistas, evangélicos metodistas. Mas se você é evangélico e quiser também acompanhar a minha fala, fique inteiramente à vontade, meu irmão, minha irmã, e meus queridos. Mas eu me dirijo com especialidade aos meus irmãos e irmãs da Igreja Metodista. Eu gostaria de dizer que desde ainda muito jovem me senti chamado para o ministério pastoral. E desde lá comecei a investir tudo na minha vida, ou tudo da minha vida, para me preparar para esse ministério pastoral. Depois de algum tempo, não muito, mas alguns anos, no ministério pastoral, nomeado para uma região missionária sem recursos, comecei a passar necessidades. E, naquela época, a região eclesiástica a qual pertenço não podia corresponder às minhas necessidades. Mesmo com intervenção de superintendente central, uma série de coisas, era muito difícil. Fundia os meus cargos no trabalho missionário, ninguém me dava a mínima. Mas confiado na graça de Deus, eu fui entrando, e o trabalho foi desenvolvendo. Chegou um ponto em que, na verdade, eu pagava o tempo todo, pagando para ser pastor. Como fazia isso? Porque entrei num trabalho secular, fora do ministério pastoral, e trabalhando nesses trabalhos seculares, exercendo ali meu trabalho, ganhava ali o meu dinheirinho para o sustento e me sustentar no ministério da própria igreja. Bom, depois de mais alguns anos ainda nessa mesma situação, recebi um comunicado que vinha por parte do Concílio Geral da Igreja Metodista. O Concílio Geral é o órgão que faz ou altera as leis, também como ele elimina leis que não são mais necessárias. Muito bem. Então, o que aconteceu? O Concílio Geral comunicava a todos os pastores do território nacional que, a partir da data tal, todos os pastores e pastoras que quisessem trabalhar fora da igreja, fora do ministério pastoral, deveriam abrir mão do ministério pastoral, porque seriam colocados em disponibilidade, seja fora, seriam colocados em disponibilidade. Era um aviso e, ao mesmo tempo, uma ameaça. Mas, alguns dias, eu recebia uma carta do meu bispo, falando mais ou menos a mesma coisa, informando que, a partir da data tal, eu deveria
ou ficar no ministério pastoral e abrir mão do trabalho secular, ou continuar no trabalho secular e, nesse caso, seria colocado em disponibilidade. Confesso que esperei até o último dia do prazo concedido para responder sim ou não, mas finalmente eu disse: bispo, eu fui chamado, vejam bem, amados, eu fui chamado para ser pastor, e esta é a minha convicção firme. Eu não abro mão desse chamado. Eu fico com o ministério. Eu fico com o ministério. Muito bem, amados. Fui transferido para uma outra cidade, uma outra igreja, tudo diferente, evidentemente para viver com muito menos recursos financeiros, né? Recursos financeiros. Sofri muito, eu e minha família querida. Sofremos muito as consequências dessa decisão conciliar, concílio geral. Muito bem, muito bem. Mas lutamos firmes, firmes, sem abrir mão do chamado de Deus, do qual eu tinha e tenho toda a convicção que tinha esse chamado e que tenho esse chamado. Muito bem. Mas a igreja continuou fazendo as suas mudanças. Obviamente, algumas que eram e são necessárias. O Conselho Geral muda para dinamizar, tornar mais dinâmica a ação da igreja. Mas no meio dessas mudanças necessárias que sejam efetuadas, surge a oportunidade de acontecerem mudanças que são desastrosas para a vida da igreja e para as vidas dos seus pastores e pastoras, dos seus ministros e ministras, aqueles que pastoreiam o rebanho de Deus. Muito bem, as mudanças continuaram, como eu disse, são necessárias, todo Conselho Geral, há mudanças, alterações, a expectativa, eleições disso, eleições daquilo, eleição dos bispos para suprirem as regiões, ou de acordo com os cânones da igreja, outros órgãos que a igreja achar por bem que sejam supervisionados por um bispo. De acordo com a lei da igreja, o bispo é um presbítero, pastor presbítero da igreja metodista. É o cargo máximo, presbítero é a posição maior do pastorado, sabe, queridos? E hierarquicamente falando, o presbítero está acima de todos, esse é o ponto máximo. Então, bispo é um presbítero eleito bispo para a superintendência de uma região ou outro órgão que a igreja achar necessário essa presença. Muito bem. Muito bem. Bem, até aqui tudo bem. Mas as mudanças continuaram e chegaram até nós agora. As mudanças não pararam e creio que não pararão aqui. E não podem parar. Desta vez, entre aquelas mudanças que eu disse que são desastrosas e não necessárias, resolveram no 19º e no 20º Concílio Geral aposentar os pastores que completassem 70 anos de vida, compulsoriamente. Quero dizer a todos vocês, especialmente que são delegados ao próximo geral agora,
Prestem atenção nisso, especialmente vocês que são delegados ao próximo geral agora. Prestem atenção nisso, que eu vou dizer agora. Que essa mudança desastrosa atingiu a todos os pastores que completariam 70 anos de vida. Confesso que entrei na luta, escrevi muito, você deve ter lido, muitos outros falaram, apelaram para que houvesse mudança na lei, que essa lei não era bíblica e não é mesmo, nem bíblica e nem justa, porque todas as pessoas são diferentes umas das outras, ou cada pessoa é diferente uma da outra, e, portanto, nem todos os que completam 70 anos estão inaptos para continuarem no exercício de suas profissões. O mundo secular está aí de prova e de testemunho para, para comprovar o que estamos afirmando, até porque a expectativa do brasileiro aumentou e muito, graças a Deus por isso. Graças a Deus. Né? E, em primeiro lugar, a igreja não poderia tomar a atitude de dizer, vamos aposentar o pastor fulano, por quê? O pastor metodista, acredito que os outros também, não tem nenhum vínculo empregatício com a igreja. E em sendo assim, não é a igreja quem o aposenta, e sim ele mesmo que pede ao INSS a sua aposentadoria quando ele preenche as condições para isso. Tempo de trabalho, problemas de saúde ou por idade. E o mínimo, o INSS estabelecia que era 65 anos. O mínimo. Mas fui procurar o INSS e o INSS disse, nós estabelecemos o mínimo. Não tem limite máximo. Não tem limite máximo para aposentar por idade. Muito bem. Mas a igreja insistiu nessa coisa ilegal, de vamos aposentar. A igreja não pode aposentar, nem falar isso. Ela não é patroa e nem o pastor é empregado da igreja. Legalmente falando, não. Né? Mas a igreja insistiu nisso e cometeu essa ilegalidade tremenda. Eu vou repetir. Olha na minha boca, estou falando. Ilegalidade. Ela não é patroa, portanto não pode aposentar. Confiou na bondade dos pastores, que não iam entrar com ação contra a igreja, que serviu há tantos anos, e cometeu esta ilegalidade. Certo, amados? Muito bem. Aprovaram e reaprovaram essa lei. Aprovaram, reaprovaram essa lei. E todos nós, ao completar 70 anos, mesmo tendo todas as condições físicas e cognitivas, mesmo tendo todas as condições físicas e cognitivas, nós 70 anos, fomos colocados, forçosamente fomos aposentados. Eu diria que nós não nos aposentamos, fomos aposentados pela igreja, ou seja, descartados do ministério ativo na igreja, por completar 70 anos. Somente isso. Somente isso. E eu digo nos nossos casos, porque existem os casos que os pastores são afastados, até legalmente a igreja tem condições de fazer isso. Mas acredito eu que por idade, não, a não ser que a pessoa, o pastor,
não tenha mais condições físicas e nem cognitivas para o exercício do ministério pastoral. Caso contrário, não. Eles não poderia ter feito isso, e nem aprovado e comprovado, reaprovado esta lei terrível. Esta lei que até hoje não mostrou a nós, nem a mim, nem a você, nenhum benefício, a não ser coisas muito ruins nas vidas dos pastores. Eu tenho conversado com todos os colegas, pastores de todas as regiões que passaram por isso, todos eles sofreram muito. Sofreram muito. Há alguns anos atrás, nós recolhíamos uma condição, né? Uma contribuição para a igreja, as regiões, para a nossa aposentadoria lá no fim. Muito bem. Mas a igreja, por má gestão, má administração, deixou quebrar esta pensão que era feita com o dinheiro nosso, que nós depositávamos. E aí obrigou, através do concílio, sempre os concílios gerais, a todos os pastores recolherem o INSS em condição de autônomo. Então deixamos qualquer vínculo com a igreja nessa área. Muito bem, queridos, muito bem. Assim sendo, né, eu também entrei nessa categoria de pastor aposentado. Claro, eu louvo a Deus por isso, ganhei da minha região eclesiástica o título de pastor emérito. De fato, pastor é pastor até morrer, mas não recebi mais nomeação episcopal para o ministério, o exercício pleno do ministério pastoral. E de mim foram cassados todos os direitos, inclusive de voto, nos concílios regionais. Nos concílios regionais, nos quais trabalhei por mais de 40 anos, sempre com presença firme e marcante. Parece que isso não sensibilizou muito a vida daqueles que estavam dirigindo a igreja, em nível de administração e conselho geral, não foram sensibilizados nem tocados para pensar, pelo menos pensar, um pouco mais de consideração nessa situação. Mas não estou falando só de mim. Todos os colegas com os quais fizeram esse tipo de coisa, a lei fez esse tipo de coisa, todos eles. Todos eles. Todos eles, inclusive eu. Não é? Então, queridos e queridas irmãos e irmãs metodistas, especialmente você que foi eleito ou eleita delegado ao Concílio Geral agora próximo, meu apelo é para que lutem lá, para reverter esta lei, para acabarem com esta lei. Em acabando com esta lei, também uma outra proposta em cima, para que mudem de posição e reaproveitem, recoloquem no ministério pastoral ativo todos aqueles pastores e pastoras que se apresentarem em condições físicas e cognitivas para o exercício da profissão. Ah, mas fizemos isso que nós achamos que o pastor deve descansar, viver com a sua família. Eu sempre vivi com a minha família muito bem, não estava cansado e nem sem condições de exercer o meu ministério. E assim como eu, já encontrei muitos colegas, inclusive de outras regiões eclesiásticas, falando a mesma coisa. Ainda não está claro para todos nós para que a igreja fez isso. Porque até agora a igreja não fazia isso. E eu conheço pastores que
depois que se aposentaram, pastorearam muito mais tempo do que na vida ativa, a igrejas que lhes deram para pastorear. E foram uma bênção aonde foram nomeados. Para onde foram nomeados. Então, queridos e queridas, eu não sei, não está claro para mim, e é claro que não tem a aprovação de Deus, nem a aprovação bíblica. É claro, se tivesse a aprovação de Deus, teria também a aprovação bíblica. Se você olhar a Bíblia, Abraão tinha 75 anos quando foi chamado para um ministério, para um lugar onde ele nem sabia, e foi chamado e atendeu a voz do Senhor. Moisés tinha 40 anos quando foi visitado lá nas terras do seu sogro e desafiado para tirar o povo do Egito. Sabe lá quantos anos tinha Moisés? Mais de 80 até que chegou a sair do Egito com o povo, né? Então, queridos, a Bíblia não mostra isso em lugar nenhum. Alguém me aponte na Bíblia, um lugar que limite a idade de um cidadão ou uma cidadã ser pastor ativo da igreja. Se me falarem isso, eu calo a minha boca. Me mostre isso na Bíblia, na palavra de Deus. Não aí na conveniência humana. Na conveniência humana. Isso aí para mim não vale. Tem que ser na palavra. Mostre-me na Bíblia. Desafio a mostrarem na Bíblia. Finalmente, eu quero dizer a vocês que, contando desse último concílio agora, no terceiro lá atrás, foi o concílio de regional, foram os concílios regionais de 2015. Foi o dia mais triste da minha vida. Nunca tinha tido ou sofrido tanta tristeza como naquele momento. O dia mais triste, mais tênue da minha vida. Quando o bispo lia as nomeações e chegou na minha vez. Ele disse, me nomeou, disse, igreja tal, Jesué Francisco da Silva, e completou, só mais um ano. Aquilo causou estranheza e choque, inclusive a um delegado leigo que estava do meu lado, amigo meu de muitos anos. Ele me questionou, mas por que só mais um ano? Eu não queria ficar conversando, o bispo estava lendo as nomeações. Eu disse, pergunte ao bispo, porque ele sabe por quê. Não sei se ele perguntou, né? Muito bem, mas em não estando satisfeito com isso, ao entregar a carta com as nomeações escritas, o bispo que fez as nomeações, certamente os outros também fizeram, colocou lá, escreveu lá, uma observação dizendo, todos aqueles que completarem 70 anos, agora no próximo ano, só serão nomeados até o fim desse ano. Não terão mais direito à nomeação. Mas com uma certa tranquilidade, sem nem pensar muito nas consequências. Todos nós tivemos que dar uma guinada em nossas vidas financeiras, assim, de quase 360 graus, mais ou menos uns 200 graus. E estamos sofrendo muito até hoje as consequências dessas coisas. Eu que nunca recebi da igreja um parafuso para consertar meu carro, hoje estou com ele parado na garagem por falta de manutenção, porque não tenho mais condições para isso. E aí por aí se vai, né? Eu e a minha família estamos passando, sim, muitas dificuldades com essa decisão da igreja. E essa igreja é a igreja que eu sempre conheci como a igreja pregadora da justiça,
da verdade, do testemunho do Evangelho, etc, etc. Isso é justo? Isso é justo? Eu abri mão da minha mocidade, eu abri mão de toda a minha juventude, me preparei, me esforcei, paguei para estudar, porque quando eu comecei a estudar foram cortadas as bolsas de estudo para os seminaristas. Paguei para estudar, trabalhei duro para estudar, me preparar. Entreguei a minha vida para a igreja. E no final, em condições de trabalhar, sou aposentado pela igreja. Não tem mais condições. Não tem mais condições. Essa é a conclusão que o Conselho Geral chegou. Você acha mesmo justo, meu irmão? Justo, minha irmã? Isso que a igreja fez, essa postura da igreja? Não sou contra, quero terminar dizendo, não sou contra a aposentadoria. Um dia todos nós temos que parar. Mas quando não der mais, não podemos mais, temos que ter essa consciência. Não quando estamos bem, em condições como muitos colegas que foram colocados fora estão falando, inclusive eu, com condições plenas do exercício do ministério, ser parado forçadamente. Porque compulsório é algo forçado. Forçado. Você acha justo que a igreja force seu pastor a parar o pastorado ativo? É justo isso? Se você achar, confirme o seu voto lá no Conselho Geral que vai ter logo. Se não, você vai propor, você vai lutar para que a lei acabe e esses homens de Deus, mulheres de Deus, sejam reconduzidos ao ministério ativo. Sejam reconduzidos ao ministério ativo da igreja. E de lá só saiam quando não tiverem mais condições. Quando não tiverem mais condições. Né? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, meu irmão, minha irmã. Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou aqui. Você que sabe os meus contatos, pode fazer os contatos comigo, que eu estou disposto a conversar, a discutir essa ideia. Tem um testemunho que não muito agradável. Eu fui agora ao último concílio regional, no finalzinho do ano passado. Né? Finalzinho de 28 de novembro a 1º de dezembro de 2019. E um dos colegas da ativa, com cara de gozação, com cara sabe, olhou para mim, que estava sentado fora do limite do plenário do concílio, daqueles que têm direito à voto, e disse: você não se sente mal para sentado aí atrás agora, fora do lugar onde você teve a vida toda? Então, cheio de orgulho, e entrou no espaço reservado somente aos pastores da ativa. Continuei lá atrás, do mesmo jeito, tranquilo, com a minha consciência tranquila. Né? Ainda vem aqueles que dizem: Jesué, você foi um excelente pastor, você foi um dos melhores pastores. Em primeiro lugar, eu não tenho a pretensão de ter sido o melhor pastor, nem excelente pastor. Simplesmente me alegro em ser pastor. Ser pastor, ser usado por Deus no ministério pastoral, isso para mim basta. Não precisa de ser excelente, nem excelente pastor, nada disso, nem muito menos isso que fala, um dos melhores pastores que a região teve. Não, não é essa a minha pretensão. Ser pastor, para mim, basta. Basta. Então, eu quero voltar. Eu quero voltar. E muitos outros colegas também querem voltar. Forçadamente fora, querem voltar, porque estão com saúde e em condições para o exercício do ministério. Que vocês revejam esta lei. Vamos mudar muitas outras leis para dinamizar a vida da igreja, etc. Vamos fazer isso, sim. Mas essa lei retrógrada, deve ser extinta, e os pastores que foram colocados para fora por ela devem ser
reconduzidos ao ministério ativo da igreja, repito, desde que tenham condições cognitivas e também condições físicas para isso. E que queiram também, sobretudo que queiram voltar, retornar. Né? Sobretudo que queiram retornar à ativa. Que Deus te abençoe. Fique na paz, tchau, e com Deus.